Nosso telão fora do ar, mas nós continuamos aqui a nossa programação. Eu vou trazer o Profit em alguns segundinhos para a gente dar uma olhada no mercado financeiro brasileiro e, claro, sempre trazendo o que há de melhor no nosso mercado financeiro brasileiro e internacional. Agora eu trago aqui as cotações do nosso índice Ibovespa, sempre trazendo informações em tempo real e em primeira mão para você que nos acompanha. Nós temos no dia de hoje um dia pouco agitado, pouca agenda de divulgações internacionais, mas dados sendo divulgados que são, sim, muito importantes aqui para o funcionamento da economia internacional e também dos mercados financeiros globais. Nós temos, por exemplo, no dia de hoje, a divulgação do PPI, na verdade, do Índice de Preços aos Produtores Norte-Americanos, já foi divulgado e trouxe um certo ânimo em conjunto com o índice de inflação aos consumidores que foi divulgado ontem. Esses dois índices eles vieram abaixo das estimativas do mercado, o que motivou uma mudança aqui nos ares. A gente tinha certo receio do que poderia ser divulgado nesta semana. Os dois principais dados já foram divulgados e vieram abaixo das estimativas, abaixo das expectativas, o que é, sim, uma informação bem positiva, o que dá certo ânimo aqui para o nosso mercado nacional e também internacional. O mercado brasileiro normalmente é tocado por dinâmicas dos mercados internacionais, em especial os Estados Unidos, por ser alvo, claro, de muito investimento estrangeiro. Apenas no mês passado, em junho, nós tivemos o aporte de 10 bilhões de reais aqui de dinheiro estrangeiro no mercado financeiro nacional. Então, esse é o panorama aqui para a nossa Bolsa de Valores e, claro, vou trazer agora a completude desses dados divulgados e as expectativas para os dados serão divulgados ao longo do dia. Às 4 horas da tarde, temos um índice muito interessante a ser analisado. O índice de inflação aos consumidores da Argentina. Como que será que está a inflação na Argentina? Previsões aí de uma inflação bem elevada, pelo menos até se a gente comparar aqui ao Brasil, ao Reino Unido, que está com mais de 7% de alta na sua inflação nos últimos 12 meses. Bastante coisa acontecendo, então nós temos aí um cenário bem complicado para a economia argentina. Falando sobre os índices de preços aos produtores nos Estados Unidos, o PPI apresentou uma leve alta de 0,1% em junho, ante o mês anterior, e variou 0,1% de forma positiva nos últimos 12 meses. Os dados são do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e os resultados, claro, foram menores do que a expectativa, como eu mencionava no começo do programa, de 0,2% na comparação mensal e de 0,4% nos últimos 12 meses. O dado real que foi divulgado hoje foi de 0,1% de alta, tanto para a comparação mensal, mas também para os últimos 12 meses. O núcleo do IPP, por sua vez, subiu 0,1% no sexto mês do ano, abaixo das estimativas de 0,2% de alta. No acumulado dos últimos 12 meses, o núcleo do IPP variou 2,4% de forma positiva, ante um consenso do mercado que era de 2,6%, ou seja, o núcleo também veio abaixo das estimativas do mercado. A alta de junho foi puxada pelos preços dos serviços, que subiram 0,2%, e pelos preços de energia, que subiram 0,7%. Esse é o panorama porque aconteceu lá no mercado norte-americano e, claro, nós temos neste momento as bolsas dos Estados Unidos variando de forma positiva. A gente teve um bom humor espalhando-se aí pelos mercados norte-americanos, mas principalmente também para os mercados europeus. Neste momento, agora bolsas ainda funcionando, nós temos, por exemplo, os três principais índices norte-americanos em patamar de alta, em patamar positivo, ganhando um pouco de valor, até puxados, impulsionados por essas divulgações que nós tivemos entre ontem e hoje. Nós temos, por exemplo, Dow Jones 0,23% de alta, uma alta contida, mas sim um patamar positivo para o índice Dow Jones. S&P 500 0,63% de alta e o índice Nasdaq aí sim subindo um pouquinho mais, 1,22%. Para, claro, o mercado europeu já com as suas operações encerradas. Nós temos DAX na Alemanha com 0,7% de alta, FTSE no Reino Unido um pouco abaixo, 0,32% também de alta. Nós temos CAC 40 0,5% também em patamar positivo e o índice Eurostoxx subindo mais e, claro, bem próximo ali do que variou o índice alemão, 0,72%. A Alemanha é o maior mercado, pelo menos em quesitos de renda variável, em quesitos de importância da zona do euro, da Europa como um todo e, claro, excedendo aí, tirando dessa conta o Reino Unido que se separou depois do Brexit. Então a gente não coloca ali na conta da União Europeia como um todo. Então esse é o cenário internacional. Nós também tivemos algumas divulgações importantes para os Estados Unidos em quesitos de empregos.
Também sobre economia, foram divulgados os dados referentes aos novos pedidos de seguro-desemprego, que caíram para 237 mil na semana encerrada em 8 de julho. Os números ficaram abaixo das expectativas do mercado, que esperavam 250 mil solicitações. Na semana anterior, os pedidos somaram 249 mil solicitações, conforme dados revisados. Isso já é um dado um pouco mais dúbio. A gente teve o livro bege sendo divulgado, indicando que o ritmo de crescimento de empregos deu uma desacelerada nos Estados Unidos, mas ainda sem sinais muito claros de se está ou não tendo efetividade a política monetária adotada pelo Federal Reserve. Nós podemos ter, pelo menos o que é consenso do mercado, um novo aumento de 25 pontos base, de 0,25 ponto percentual, para o intervalo dos juros nos Estados Unidos já na próxima reunião. A gente vai ter que aguardar, vamos ver o que o Federal Reserve vai fazer com todos esses dados que nós tivemos acesso nas últimas semanas, incluindo o payroll um pouco abaixo das expectativas, o que é sim um dado positivo. No entanto, o salário crescendo, o índice de desemprego caindo, são dados um pouco dúbios. Agora, esses dados de inflação que vieram, animadores, no entanto, claro, dados de seguro-desemprego indicando ali que não temos muita movimentação em questão, claro, de perda e ganho de empregos lá nos Estados Unidos, enquanto o mercado continua a criar novos postos e novas vagas de emprego. E, claro, mercado de trabalho e inflação são dois pontos estudados pelo Federal Reserve neste momento. Ainda falando sobre economia, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, publicou seu relatório mensal e reavaliou e apresentou, claro, uma leve revisão para cima na demanda global de petróleo para 2 milhões e 400 mil barris de petróleo diários em 2023. Um aumento de 100 mil barris por dia. Segundo o cartel, a revisão ocorreu devido ao aumento de demanda na China no segundo trimestre deste ano. A OPEP seguiu com a previsão de alta na oferta dos países fora da OPEP em 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia em 2023. Sobre a economia global, o relatório destaca que as perspectivas de crescimento global se mantiveram em 2,6% de crescimento em 2023 e iniciaram as projeções para 2024 com um avanço esperado de 2,5%. Após os indicadores recentes da economia brasileira, a OPEP revisou para cima a expectativa de crescimento do PIB do Brasil, no entanto, bem abaixo do que nós projetamos aqui pelo consenso do mercado e também abaixo do que outros órgãos internacionais também projetam de crescimento para a economia brasileira. A OPEP indicou um crescimento e uma revisão do que antes era 1% de expectativa para 2023 para 1,3% ainda neste ano e projetaram uma alta de 1,1% para o próximo ano, isso para a economia brasileira. A OPEP não está muito crente aí com o crescimento brasileiro e está bem em disparidade aqui com o que é projetado, por exemplo, pelo Focus brasileiro, que indica ali mais de 2% de crescimento para o país neste ano de 2023. Para a economia brasileira, também tivemos a divulgação do índice Cielo de varejo ampliado, indicando um crescimento de 0,3% nas vendas do varejo em junho, em termos nominais, que espelham a receita, claro, de vendas observadas pelos varejistas. O crescimento foi de 1,8%, pelo menos em termos nominais. O relatório aponta que o mês foi beneficiado por efeitos do calendário. Ao comparar com o mesmo mês do ano passado, junho deste ano teve uma sexta-feira a mais e uma quarta-feira a menos em 2023. Tradicionalmente, a sexta-feira é sim um dia mais forte para o varejo. Para bens duráveis e semiduráveis, as vendas caíram 4,6%. O segmento de materiais de construção foi o que mais apresentou queda, seguido de vestuário e artigos também esportivos. O desempenho do agronegócio fez a Confederação Nacional da Indústria elevar a projeção de crescimento da economia para este ano. Para a entidade, para a CNI, a estimativa passou de 1,2% em abril para 2,1% em julho. A Confederação, no entanto, adverte que a melhoria se deve apenas pelo agronegócio, com os demais setores da economia encolhendo ou também desacelerando. Acrescenta ser necessário reformar o sistema tributário e reduzir os juros para destravar a economia brasileira. Esse é o apontamento da CNI, defendendo uma reforma tributária e também a queda dos juros aqui para o país. Essa queda foi defendida pela CNI, foi defendida inclusive pela Febraban, ou seja, os bancos como um todo mantêm expectativas de um corte já em agosto e um corte de 25 pontos base.
Então começa a se desenhar um cenário que gera mais pressão para o Banco Central, claro, começar a reduzir os juros já na próxima reunião. A gente vai esperar o que será da nossa política monetária, porque quem disse isso, claro, só o Comitê de Política Monetária, embora todos os fatores estejam congruindo para uma possível queda na próxima reunião, a gente tem que aguardar, porque sempre podemos ser surpreendidos, claro. Para o noticiário corporativo, a Eletromidia informou ao mercado que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a venda de 12 milhões de ações representativas de aproximadamente 8,57% do capital social para a Globo. Com isso, o grupo de comunicação soma 26.938.700 ações da companhia, ou 19,24% do capital social da Eletromidia. A Eletromidia reagiu de forma positiva tanto ao anúncio da compra de uma participação maior pelo Grupo Globo e também a essa aprovação do CAD. Hoje o papel sobe mais de 2%. Daqui a pouco eu trago aqui a oscilação no nosso mapa de calor. Por enquanto eu estou com o gráfico do Ibovespa na tela, 119.600 pontos. Neste momento o Ibov subindo bem, 1,64% de alta. Para nos dar um pouco mais de expectativas, traçar aqui algumas projeções e, claro, utilizar a ferramenta do gráfico para tentar retirar algumas informações sobre o mercado brasileiro, eu gostaria de convidar Thiago Alvarenga, analista técnico. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. É sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Muito obrigado mesmo por participar do nosso BMC Stock. Fala, Gabriel. Boa tarde aí aos espectadores e muito obrigado pelo convite. Sempre é bom estar aqui compartilhando um pouco das nossas análises e da visão do mercado. Maravilha. Tiago, eu tenho aqui algumas dúvidas sobre o Ibovespa. Nós tivemos alguns dias negativos recentemente. Nós tivemos, claro, algumas dúvidas sobre o mercado brasileiro, mercado internacional como um todo, pressão da reforma tributária, muita turbulência em Brasília, turbulência lá fora. Inclusive, na semana passada fomos surpreendidos com um relatório de empregos bem forte, que em seguida não se refletiu no payroll, que é o principal relatório lá nos Estados Unidos. Então, a gente teve algumas notícias que impactaram de forma ou positiva ou negativa aqui o nosso Ibovespa. No entanto, nós conseguimos retomar os 119 mil pontos agora aqui que nós apresentamos no dia de hoje. O que a gente pode ter de informação de tudo isso que nós passamos nas últimas semanas, todos esses movimentos e a manutenção desses 119 mil, próximo dos 120 mil pontos aqui para o mercado brasileiro? A gente teve realmente essa questão dos sinais trocados, né? A gente teve payroll para um lado, teve relatório de empregos para o outro, e acabou que o fiel da balança ali foi o CPI, né? O índice de inflação americano, que deu ali a direção mais clara do mercado, fazendo que o dólar caísse, e o nosso índice acabou reagindo aí mais tardiamente, né? A gente olhando para o gráfico, a gente vê que a gente está num ponto de indefinição. Entre os 120.500 pontos e os 116.500, a gente está aqui numa região de congestão, que é onde a gente tem um rebalanceamento das forças do mercado, né? Onde os comprados, quem comprou, aproveitou esse rally de maio e junho, provavelmente já está fazendo uma realização de lucros, ou já está rebalanceando suas próprias posições, esperando o próximo movimento, assim como quem estava vendido ou de fora vai tentando se reposicionar. A gente teve aqui no início da semana um movimento baixista que ameaçou realmente um movimento mais forte de queda, buscando esse patamar aqui dos 110.500, mas que foi neutralizado em parte ontem. E por enquanto a gente está vendo aí o mercado mostrando muita força, Estados Unidos também para cima. Então, no final, a gente... É aquela dúvida, né? A gente está entre pode ser aquele último suspiro antes de uma correção mais forte, ou pode ser realmente o início de uma terceira perna de alta, né? A gente teve a primeira em maio, deu uma lateralizada, a segunda em junho, uma lateralizada maior, e aí aquela dúvida, né? Será que vem a terceira, ou a gente vai corrigir um pouco mais de volta para os 110.500, 111? Maravilha. Thiago, e aí, por exemplo, olhando para o mesmo gráfico, para quem está nos assistindo neste momento, falou, já liguei um sinal amarelo, um sinal laranja aqui, pelo menos, na cabeça, indicando que nós podemos ter esse último respiro, talvez, para uma queda um pouco mais aguda. Para a gente não ficar ali naquela suposição, o pessoal que está nos acompanhando, continuar acompanhando aí ao longo dos dias o mercado brasileiro, o que poderia fundamentar essa correção um pouco mais forte do Ibovespa? Que sinais
o investidor que está nos acompanhando em casa deve ficar atento para tentar identificar essa possível correção? Porque a gente está vendo neste momento ainda o Ibovespa mantendo esse patamar. Você falou que é uma região ainda muito incerta, sem muita definição. Até que ponto ali é saudável? Até que ponto que o investidor ele pode ficar um pouco mais preocupado? A que sinais olhar neste momento para tentar tirar esse tipo de informação e, claro, tentar se proteger neste momento? De maneira bem objetiva, algo que a gente pode realmente colocar no gráfico e medir é o seguinte: a gente pode colocar aqui uma marcação de pontos de stop ou alertas em geral. Se a gente tiver a perda aqui do 116.500, é um ponto onde é prudente encerrar as operações mais arriscadas, ajustar melhor a parte de risco e até mesmo iniciar algumas operações de venda descoberto ou de opções para defesa. Existem diversas formas de você poder defender uma carteira sem necessariamente zerar todas as suas posições, tá? Mas isso a gente pode depois, em outro dia, falar sobre mais calma, mas enfim, de forma objetiva. Se a gente botar um alerta aqui, 116.500 ou 116 mil pontos, se a gente deixar um pouquinho mais folgado perto dessa descida que a gente teve antes de ontem, perdeu essa região, é realmente um sinal para encerrar as compras e se defender preparando por uma queda maior. O rompimento, ou seja, a gente tiver um fechamento do Ibov acima do 120.400, a gente vai ter um sinal altista de pelo menos mais um trecho de alta, que não deve ser tão longo quanto os últimos que a gente teve, mas que projeta aí altas buscando ali a região do 123, 125 mil pontos. Fora do gráfico, o que a gente vê que está movimentando mais o mercado? Primeiro, a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Mal ou bem, aqui no Brasil, a gente já está precificado um corte agora em agosto, que em tese ajuda a manter a bolsa para cima. Mas, ao mesmo tempo, como esse corte já está mais do que esperado, ele não deve mexer o mercado. Já o cenário americano importa mais, porque como a gente veio de uma série de sinais conflituosos nos indicadores americanos, então deixou um pouco mais nebuloso o cenário externo. Então, assim, dentro do mercado, dentro do gráfico que a gente vê isso, e fora do gráfico hoje, na minha opinião, o que mais importa aí para dar a direção do mercado é a taxa de juros americana. Tem outros fatores internos, inclusive, de reforma, votações e tudo mais, mas que devem pesar menos, uma vez que daqui a pouco a gente vai estar no recesso do legislativo, tudo dá mais uma parada aqui no Brasil, e a gente vai ficar mais uma vez pautado pelo cenário americano, né? Maravilha. A gente lembra aí que daqui a pouco começa o recesso parlamentar realmente. Algumas discussões importantes já ficaram para depois do recesso, então a gente não deve ter grandes atualizações nesse interim, nesse meio tempo. Discussões, por exemplo, como o voto de qualidade do CARF, ou, por exemplo, também a questão relacionada ali à reforma tributária. Será que vai splitar, dividir a proposta? Como que será avaliada pelo Senado? Será que vai demorar essa avaliação no Senado? Muita coisa a ser discutida. E lembrando também, o arcabouço fiscal voltou para a Câmara para ser votado agora nas últimas semanas. Não foi, vai ficar realmente depois aí do recesso parlamentar. Então, por enquanto, sem grandes pautas aqui para o mercado brasileiro, a gente aguarda decisões ali, por exemplo, de política monetária, indicadores macroeconômicos. Isso pode movimentar um pouquinho o nosso mercado brasileiro, mas Brasília deve ficar quieta por um tempinho, né, Thiago? E agora, olhando aqui para o nosso mercado, eu tenho algumas perguntas, inclusive aqui perguntas relacionadas ao setor de construção. Nós tivemos alguns ativos se movimentando no dia de hoje. O principal deles, Cyrela 7,73% é o melhor desempenho do Ibovespa no dia de hoje. E eu queria ter uma noção, se não para a Cyrela, para o setor de construção como um todo, alguns ativos ganhando mais de 100% de valor neste 2023. Tem como a gente tirar algumas informações, se não por Cyrela, por Mitre, se não por Mitre, por Plano e Plano, Tenda. Esses 4 ativos estão bem em pauta, estão sendo bem discutidos e apresentam aí uma oscilação bem interessante em 2023. Se não me engano, Cyrela é mais 70% de alta, Tenda com mais de 100%, então tá realmente um setor bem impressionado para cima, tá sendo bem puxado aí por esse de 2023. O que a gente pode tirar de informações? Quem perdeu esse comecinho de 2023 já perdeu o barco, já perdeu o trem ou ainda há alguma oportunidade nesse segmento, especialmente para a Cyrela que a gente está olhando agora no gráfico? Como você falou aí, né, já tem quase 100% de alta, o que não quer dizer que não vá subir mais.
boa parte disso aí é uma precificação também, já uma expectativa do corte de juros, né? A gente viu que no início do ano ele andou um pouquinho, corrigiu bem em março, mas praticamente de março para cá tem subido aí num zigue-zague ascendente muito bonito. Até recentemente, essa lateralização aqui de junho me chamou a atenção para um eventual rompimento que acabou acontecendo, e hoje essa euforia aí dentro de Cirela. Esse movimento de hoje, especificamente em Cirela, provavelmente é algum movimento de notícia, alguma coisa que talvez vai vir à tona aí nos próximos dias, mas o setor, como você falou, o setor como um todo indica essa tendência de alta. Primeiro, né, a gente já tem aí o governo já falando aí na recriação, já falando não, né, já está recriando Minha Casa Minha Vida. É um setor que emprega muito, então numa busca aí para melhorar os números de emprego, é sempre um primeiro que eles buscam dar um incentivo, e o próprio corte da taxa de juros também favorece esse tipo de setor, né? Vamos dar uma olhada, você falou da Plano & Plano e da Tenda, né? São papéis Exato. de menor movimentação, vamos dizer assim, né? Eles têm um volume um pouquinho menor de negociação e por isso mesmo trazem essas variações bem maiores, né? A Tenda mesmo já está com quase 200% de alta. Olhando agora para o gráfico, me parece realmente um pouco esticado, até mais esticado do que Cirela, então não vejo sendo um momento bom para compra, até porque se realmente esse movimento de alta foi já antecipando um corte na taxa de juros, a gente tem aquele velho ditado no mercado, né? Compra no boato, vende no fato. Então, uma vez que a gente vai chegando mais perto do efetivo corte dos juros em agosto, é bem provável que Tenda e as outras do setor tenham uma boa correção. Não vejo uma correção muito dramática, eu vejo que pode sim cair para essa região aqui do R$9, 9,80, R$10, que no gráfico a gente vê aqui uma região de suporte. E não acredito que vai ser de uma hora para outra, não. Acredito que vai ser ao longo aí desse resto de julho e início de agosto, a gente deve ver uma desaceleração dessas altas e uma movimentação aí de queda mesmo, até que, mas assim, é difícil a gente antecipar, porque a gente não tem como dizer exatamente quanto dessa alta é uma antecipação da corte de juros, quanto dessa alta é realmente uma espera para a retomada desse programa aí de fomento à construção. Enfim, de qualquer maneira, o setor é um dos principais, mas Tenda e Cirela realmente mais esticados, Plano & Plano a gente vê ela um pouco já no movimento de correção, tentando acompanhar agora esse rompimento de Cirela, mas me parece, das três que a gente olhou aqui agora, essa que me parece que já está iniciando o movimento de correção. A gente já vê aqui um fundo abaixo do fundo anterior, ele falhou o rompimento de topo ontem, hoje está tentando de novo, então das três essa que me parece a mais fraca. Perfeito. Inclusive, Plano & Plano divulgou suas prévias operacionais hoje. A gente está às vésperas dos resultados operacionais de todas as companhias aqui do mercado brasileiro. Vai começar na Europa, vai começar nos Estados Unidos, vai começar aqui também no Brasil. A gente vai ter alguns movimentos interessantes. Inclusive, tirar a prova do efeito ou não dessa recuperação em 2023. Eu conversei recentemente com a Tenda e dei uma boa olhada nos resultados da companhia. A gente não está com um resultado muito diferente do que tínhamos no passado. Realmente está mais saudável, realmente a companhia está se recuperando. No entanto, não há um efeito imediato de possível queda de juros, de melhora do mercado. A gente tem realmente ali uma perspectiva mais positiva, mas no resultado a gente não teve muito impacto desse 2023. Então, realmente, questões de expectativa, talvez essas companhias que estão envolvidas em todas as expectativas do setor de construção, se elas não conseguirem entregar o resultado, a gente possa ter aí algum movimento corretivo, algum movimento bem negativo. E como você bem mencionava, algumas delas já estão caindo um pouquinho conforme nós nos aproximamos aí da queda efetiva dos juros no Brasil. Gostaria que o senhor descompartilhasse a sua tela, só para fazer uma última pergunta. Nós estamos às vésperas dos resultados operacionais, às vésperas de uma possível queda na taxa de juros, então muita coisa para acontecer nesses próximos meses, vamos dizer assim.
para quem está de fora, para quem está olhando ali, não de fora do mercado, mas para quem está disposto a tomar algum risco, a investir em renda variável neste momento. Você como uma pessoa, um profissional que acompanha o mercado de forma aí muito constante, muito intensiva, o que a gente pode passar para esse investidor do que vai vir pela frente? A gente está na metade de julho aqui, se eu posso falar dessa forma, no primeiro terço de julho, e já está projetando que muita coisa vai acontecer daqui para frente. Quais dicas a gente pode passar para quem está nos assistindo para, claro, mitigar riscos, aproveitar oportunidades e não se colocar tanto no jogo ali de forma desnecessária? É o que eu comento nas minhas lives diárias. Eu estou num momento de comprado cauteloso, né? Um otimista cauteloso. Por quê? Eu ainda vejo um cenário altista, ainda vejo que a gente está numa tendência de alta, deu aquela parada, aquela corrigida para dar essa reorganização. Às vezes quem acelerou demais nessa primeira perna vai estar realizando alguma coisa de lucro, mas é bom a gente estar aí com stops mais curtos, risco já bem dimensionado, ou seja, quem está de fora agora, ainda dá para entrar? Ainda dá para entrar, mas de novo, com cautela. Não adianta querer entrar no final da festa e achar que vai estar bem, porque não vai. A gente, como eu falei, a gente está num momento de indefinição, onde o mercado pode sim virar para baixo. Como você falou, vai começar a temporada de balanço agora. O mercado antecipa muito, a gente vê que o preço das ações antecipa o resultado efetivo e pode ser que, conforme esses resultados forem aparecendo, conforme os juros forem realmente efetivamente cortados ou lá fora uma recessão comece novamente, enfim, a gente pode discutir se a recessão já está lá ou não, a gente pode ter um momento sim de correção mais pesada. E aí o que vai acontecer? Quem entrou agora, se está bem com stop curto, às vezes posições mais leves, vai tomar um pequeno stop, um pequeno prejuízo e vai conseguir se recolocar quando a correção acabar. E se a gente tiver um cenário positivo, que é o que ainda está acontecendo, de um rompimento dos 120 mil pontos, um cenário mais favorável lá fora, os balanços apresentando os bons resultados e projetando melhores resultados para frente, você já vai estar posicionado com a mão menor, obviamente, vai conseguir aproveitar parte dessa rentabilidade, dessa subida, e vai conseguir alocar em outros papéis que voltem a acelerar. E geralmente essa terceira fase da alta, quem são os mais favoráveis, os mais favorecidos são os small e mid caps, né? Então, a minha dica para quem está de fora é essa. Primeiro, não se afligir, é ter paciência, ter calma. Dá para estar comprando alguma coisa com risco curto, com stop curto, e realmente, quando a gente tiver esse rompimento dos 120, aí procurar alocar mais, procurar papéis ali de mid caps, small caps, que provavelmente vão estar atrasadas aí nessa subida e devem dar boas chances ainda para quem está de fora. No dia de hoje, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais notícias do mercado financeiro aqui no BMC Stock. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano.
Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com a programação da BMC News, BMC Stock no ar e, claro, trazendo agora sim as prévias operacionais da Plano & Plano, que divulgou, claro, nesta manhã e apresentou um valor geral de vendas, um VGV, de 589 milhões e 900 mil reais no segundo trimestre de 2023, um crescimento de 49,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o comunicado, foram 6 lançamentos no período. O preço médio das unidades vendidas foi de R$ 216.400. Entre os meses de abril e junho deste ano, o aumento foi de 11,2% em comparação ao mesmo período de 2022. A companhia terminou o primeiro trimestre com 9.089 unidades e um VGV de 2 bilhões e 300 milhões de reais em estoque disponível para venda, representando uma elevação de 1,2% no número de VGV e uma queda de 0,4% no número de unidades em relação ao reportado, claro, no final de março, no final do mês, do fechamento ali do trimestre anterior. Nós vemos aqui, como eu mencionava, Cyrela é um dos principais destaques positivos, nós temos 7,92% de alta, nós temos, por exemplo, aqui também acompanhando esse movimento a EZTEC, 4,15% de alta, e se nós esticarmos aqui para o setor imobiliário, nós podemos ver que Cyrela, Elbor, Mitre, EZTEC, Trisul, Plano & Plano, Iven, Cury, tá todo mundo no positivo. Últimos ativos aqui que estão no negativo são MRV, nós temos aqui, ó, também a Melnick, a Tenda e, claro, a RNI. MRV tem um fator interessante, tanto para a MRV quanto para a BRF, nós temos uma data limite estipulada para o dia de hoje. Nós já passamos a abertura, provavelmente teremos no fechamento a precificação das ações para o follow-on. Já foi confirmado esse movimento, essa nova oferta por ambas as companhias, tanto pela BRF quanto pela MRV, e no dia de hoje nós teremos a fixação do preço para essa nova oferta. Então, MRV no lado negativo, o restante aqui, pelo menos a grande maioria do setor de construção, está ganhando valor no dia de hoje, como também aí, como eu mencionava, Plano & Plano, que nós vimos um pouquinho tempo atrás, com o Thiago Alvarenga, analista técnico, 3,63%, e o principal destaque para a Cyrela, 8,02%. Nós também temos notícia do cenário corporativo e também relacionada à precificação de ações para follow-on de Hidrovias do Brasil, que informou fechar o preço de R$ 3,40 por ação para o seu follow-on, para a sua nova oferta de ações. O valor representa um desconto de 1,73% em relação ao fechamento da última quarta-feira de R$ 3,46. Segundo fato relevante, foram adicionadas 130 milhões de novas ações, incluindo 30 milhões de papéis adicionais do que foi inicialmente anunciado. Então, foram 30 milhões de papéis a mais do que aquilo que estava previsto quando anunciou-se o follow-on. Não necessariamente aí sejam 30 milhões a mais do que esses 130 milhões de papéis. Então, espero que tenha ficado claro aí para todo mundo que nos acompanha. Hidrovias do Brasil, se você se interessa pelo papel, se você se interessa pela companhia, nós recebemos o CFO da empresa recentemente aqui no nosso BMC Business. Lembrando, o Business é um programa que recebe o CEO ou o CFO da companhia todas as terças e quintas-feiras às 10 horas da noite. Então, toda semana você vai ter 2 empresas participando aqui do nosso programa. É um programa de entrevistas e, claro, justamente focado em explicar o modelo de negócios dessas empresas. Sabe como funciona o modelo de negócio da Hidrovias do Brasil? Se você não conhece, não sabe como funciona, é justamente para você esse tipo de programa. E para você, investidor que já tem o papel na carteira, também é super importante acompanhar essas entrevistas, porque a gente vai tirar as principais dúvidas, vai tentar traçar algumas perspectivas, projeções, tirar desses CEOs e CFOs o que eles estão trabalhando dentro da empresa para otimizar as suas operações ou quais as perspectivas de M&A, se estão dispostos ou não, de alavancagem para participação em um leilão, possivelmente. Então, muita coisa interessante para você, ou que já é investidor de companhias que participam aqui do nosso BMC Business, ou que não conhece nada sobre o modelo de negócios dessas empresas. Então, já deixo o convite, já faço esse jabá.
Para o nosso mercado financeiro brasileiro, só trazendo uma atualização, nós temos o Ibovespa neste momento 1,70% de alta, uma valorização, uma oscilação positiva de 1,7%, 119.662 pontos. Segundo o analista técnico de hoje, o Thiago Alvarenga, está numa faixa de indefinição, pode tanto continuar esse movimento de alta, mas também aqui desenhar uma correção para o índice, que pode sim perder alguns patamares importantes caso isso ocorra. Para o dólar futuro, nós temos neste momento 0,5% de queda, R$ 4,81. Ontem nós chegamos a bater nos 4,80, cravando ali 4,80 redondos, neste momento 4,81. E lembrando, é uma desvalorização do dólar frente ao real, no entanto, uma desvalorização da moeda norte-americana frente às principais cotações de moedas fiduciárias do planeta. Abrindo aqui o nosso ranking de moedas e esticando, claro, para o dia de hoje apenas, nós podemos ver que o dólar perde valor frente a quase todas as moedas fiduciárias estudadas aqui pelo nosso ranking de moedas, exceto o real saudita, o rupee da Índia e também aqui o peso argentino com 0,17% de queda, praticamente com posição cativa, cadeira cativa na última colocação das oscilações frente ao dólar de todas essas moedas fiduciárias que nós acompanhamos por aqui. O real brasileiro no dia de hoje está aqui no meio do caminho, 0,49% de alta. Quem ganha mais valor é o dólar australiano e eu posso destacar também aqui no topo do nosso ranking o franco suíço, 0,96. O euro ganha valor, nós temos também o ien japonês que está oscilando de forma positiva, menor do que os últimos dias. Nos últimos dias o ien japonês teve uma apreciação muito interessante frente à moeda norte-americana. No entanto, o importante é destacar esse movimento de queda do dólar frente a outras moedas, não só ao real. Ou seja, não é uma melhora efetiva de cenário para o Brasil que está motivando essa alta no dólar, essa alta no real. No entanto, sim, é um enfraquecimento da moeda norte-americana. Temos ainda muitas dúvidas aí a serem esclarecidas até a próxima reunião do Federal Reserve, até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do FONC. E claro, o que sairá dessa reunião é super importante, tanto para o Brasil, mas também aí para outras grandes economias mundiais. Dólar em queda, bolsa em alta e, claro, alguns ativos aqui se destacando, como é o caso do setor de construção. Mas, claro, para tentar tirar algumas informações importantes dessas últimas divulgações, quais as perspectivas que podemos carregar, eu gostaria de convidar Pedro Washington, co-CIO da NCH Capital, aqui à nossa programação. Na verdade, não é o Pedro Washington, nós tivemos uma mudança, o Rodrigo Glatti, aí sim participando da nossa programação. Peço perdão aí pelo equívoco, Rodrigo, mas é sempre um prazer recebê-lo aí de qualquer forma aqui na nossa programação. Esse convite que nós fizemos aí de última hora, mas para tratar justamente aí de um setor super importante, como eu mencionava, esse setor aí mais voltado à construção, muita coisa rolando nesse segmento. Então, muito obrigado mesmo pela participação no dia de hoje. E eu gostaria já de começar essa nossa conversa perguntando sobre esses dados que foram divulgados recentemente. Nós estamos em período de prévias operacionais de algumas companhias que fazem um aquecimento para a nossa temporada de resultados. O que o senhor conseguiu já de identificar dessas prévias? Um olhar um pouco mais positivo, mais preocupado? O que nós podemos já ter um apanhado aí dessa última divulgação, dessa última onda de divulgações? Bom, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre um prazer aqui estar nos diversos programas de vocês aí, né, falar sobre o mercado. Enfim, acho que essas prévias de modo geral, né, de todas as construtoras, acho que tem vindo aí acima do que o mercado tem esperado, né, acho que tem mostrado aí até em alguns casos aí resultados surpreendentes, né, com tanto na questão de vendas como em lançamentos, né. Acho que é uma recuperação aí importante e acho que principalmente depois de um ciclo aí de alta de juros, né, que depreciou muito as ações aí no começo do ano, no ano passado, né, e acho que as construtoras também tiveram um período ruim em função da elevação dos custos de construção, né, ao longo dos últimos um ano e meio, enfim, né. E isso achatou muito as margens, né, no final do ano passado, e a gente tem visto aí uma certa recuperação, acho que principalmente dos preços, né, de imóveis, né. Boa parte delas tem mostrado aí incrementos de receita em função dos preços maiores de venda dos imóveis, né. Então, acho que essas prévias aí, elas estão um pouco confirmando essa tendência, né. Obviamente, isso deve continuar aí para os próximos trimestres, a gente entende.
dessas últimas empresas que eu conversei do setor de construção, uma preocupação interessante com o número em estoque. Nós podemos ver ali que algumas companhias têm um estoque bem considerável, inclusive superando ali 2 bilhões, 3 bilhões de reais de valor geral de vendas represado ali em estoque. O quanto isso é preocupante para esse cenário que nós temos no momento, os balanços ainda apertados, os custos da manutenção desse estoque. Nós temos ali, se a gente colocar por alto, tem manutenção, tem efeitos ali com publicidade para a venda dessas unidades. Nós temos, por exemplo, também o IPTU, que é pago anualmente. Como que o senhor enxerga esse momento? Vê alguma preocupação com o número em estoque dessas empresas? Algumas companhias, inclusive, optando por não fazer grandes lançamentos neste ano de 2023. Eu acho que é uma preocupação, de fato, para algumas delas, e acho que principalmente para aquelas que estão em segmentos que são mais concorridos hoje, que tem uma oferta muito grande, né? Em São Paulo, principalmente, a gente vê uma concentração, né, dos lançamentos assim, muito forte naqueles estúdios, né, de apartamentos pequenos, né, de 1 ou 2 dormitórios, mas com áreas mais restritas, né? É uma oferta muito grande em alguns bairros, né? Então, de fato, esses segmentos especificamente acho que me preocupam mais no sentido desse estoque, né, que você está mencionando, né? Então, de fato, eu acho que é uma preocupação para aquelas que têm as suas atividades aí ligadas a esse segmento específico, né? Então, esse, de fato, é uma preocupação que a gente tem também. Maravilha. E aí, por exemplo, há uma divisão clara, você mencionava essa divisão em segmentos até de renda dentro dessas empresas. No passado, naquela época ali de um pouco mais pressão sobre os custos de construção, nós falávamos que talvez as construtoras focadas em alta renda, elas poderiam ter um desempenho um pouco melhor, passar por aquele momento de forma um pouco mais tranquila, um pouco mais suave. Neste momento dá para a gente fazer essa divisão ou é realmente uma melhora generalizada no cenário e aí agora é momento de escolher justamente ali quem tem a melhor operação, não dividir muito por segmento? Ainda tem essa divisão clara? Não, agora é a baixa renda que pode ter um desempenho melhor, pode ter as operações um pouco mais saudáveis, ou não, a alta renda continua sendo bem atrativa? Como que vocês fazem essa avaliação antes de olhar especificamente, claro, para a operação das companhias em si? Eu acho que teve realmente essa visão, né, de que, obviamente, quem trabalha com os segmentos de alta renda, eles têm mais facilidade para repassar preço, né, porque o cliente dele realmente ele é menos sensível a isso na hora de tomar a decisão de compra, né. E acho que isso já aconteceu e já é um qual que já vem, acho que já há mais um tempo, né. E, por outro lado, é o que você falou, as empresas que estão mais voltadas à baixa renda, elas tiveram mais dificuldade para fazer esse repasse e tiveram, como eu disse anteriormente, aquela pressão de custos, né? Então, realmente os resultados no ano passado, eles foram bem aquém do que se esperava, né? E agora, como eles estão, de fato, tendo essa oportunidade para repassar, né? Estão conseguindo repassar para preço, de fato, a gente tem visto resultados um pouco melhores, né? E acho que assim, o mercado hoje ele vê essas empresas de mais baixa renda com uma perspectiva talvez um pouco melhor no sentido de ainda poder ver mais claramente uma recuperação, né? A gente vê aí não só, né, nos preços, mas eventualmente aí uma melhora das condições aí para algumas delas com o novo Minha Casa Minha Vida, né? Dependendo das condições que forem adotadas, enfim, né? Então, acho que o mercado vê esse segmento especificamente, acho que com um olhar um pouco melhor, né, mais para frente. E aí é um movimento de antecipação que o senhor identifica? Por exemplo, vai começar a cair juros no Brasil, o cenário vai melhorar, nós temos uma eu acho que tem isso também, sem dúvida, né? E isso tudo, não falando no cenário de queda de juros, obviamente, isso beneficia, né? Mas acho que boa parte desse cenário também, ele já foi para os preços das ações, né? Perfeito. A gente tem ações aí que estão subindo quase 100%, né, no setor ao longo desse ano, né? Então, boa parte é uma expectativa dessa melhora já do cenário macro também, né? Eu abri aqui o mapa de calor, eu até fui surpreendido. Apostava no 100%, mas tem gente chegando já nos 200% de alta neste ano, viu, Glad? Então, muita gente aí, inclusive desse segmento de baixa renda, ganhando bastante valor. E aí eu tenho uma dúvida. Nós olhamos para essas empresas de baixa renda, olhamos para o histórico de margens, a gente vê que ainda há muita unidade que está sendo entregue neste momento com
margens bem apertadas, então não é uma melhora operacional imediata. A gente está começando a expulsar algumas daquelas unidades com margem menor, aos poucos, mas esse movimento ainda vai se estendente, ainda tem, como eu mencionava, bastante estoque para algumas companhias. O quanto essa virada ela é importante na tomada de decisão? O que o investidor deve acompanhar agora para saber se a companhia vai conseguir ou não tirar esse fardo do resultado, que são essas baixas margens, e começar a, claro, entregar melhora operacional? Em que momento o senhor identifica que isso possa começar a acontecer, até para o investidor que está nos acompanhando, que já está posicionado, falando, não, a empresa vai melhorar, mas quanto tempo que ela tem para melhorar? Quando que isso vai acontecer? Claro, cada uma tem o seu tempo, mas o senhor já consegue enxergar um movimento claro no segmento? As prévias de hoje elas já estão mostrando Perfeito. isso, né? Já tem, acho que há uns dois, não só esse, acho que o primeiro trimestre também ele já mostrou isso, né? E por isso que eu disse, eu acho que esse momento ele vai continuar justamente por esse fato que você mencionou. Na verdade, você está limpando o estoque que está com margem baixa e está adicionando, né? E tá vendendo a um preço melhores. Então, as margens provavelmente elas vão melhorar ainda mais para frente. E acho que é isso que o mercado está precificando e já precificou uma boa parte, né? O mercado está sempre olhando com um horizonte um pouquinho maior, né? Está olhando o ano que vem, final desse ano que vem, enfim. Então, acho que já está, de certa forma, incorporando esse cenário aí um pouco melhor nessas margens dessas construtoras, né? Maravilha. E agora, claro, eu deixo esse espaço uma pergunta um pouco mais aberta, já que nós estamos às vésperas possíveis aí de queda de juros, vésperas de alguma mudança, alguma nova aumento nos juros nos Estados Unidos, pode acontecer, mas uma mudança fundamental ali para a economia norte-americana, vésperas de resultados operacionais desse trimestre, é um momento meio conturbado, mesma pergunta que eu fiz aqui para o Thiago. O que o senhor pode passar para os investidores que nos acompanham para esse momento, para esse próximo mês e meio aí que a gente vai ter bem conturbado, bem agitado aqui para o mercado brasileiro? O que o senhor pode dar de orientação a quem nos assiste neste momento? Está um pouco perdido, não sabe o que fazer neste momento, não sabe para onde correr. Tem algo que você possa passar aí para quem está nos assistindo, claro, para esclarecer um pouco mais essa situação? Eu acho que assim, a gente tem vários eventos aí, mas não é nada assim que a gente já não tenha discutido e já visto aí nos últimos meses, né? Acho que a questão acho que começando lá por fora, né? Acho que a questão dos juros lá nos Estados Unidos é uma questão relevante, né? A gente tem visto aí a inflação ceder, né? Num ritmo bastante interessante aí nos últimos meses, né? A questão lá é se realmente vai ter mais um aumento de juros, né? O que levaria a taxa para 5,25, ou eventualmente até quando que, olhando um horizonte mais longo, quando que essa taxa eventualmente poderia cair, né? Muita gente já trabalha com a queda da taxa, seja no final desse ano ou no início do ano que vem, né? Então aí isso acho que tem uma composição mais benigna, né? Acho que traz um cenário de mais alívio monetário, e isso deve se refletir também não só nos Estados Unidos, mas, né, na economia global como um todo. E no nosso caso, eu acho que isso também gera um espaço maior para a queda de juros aqui no Brasil também, né? Lembrando que a gente está aí em 13,75, né? Acho que a gente o mercado já embute aí uma queda aí para os próximos meses, né? Muita gente já falando aí na casa de 12%, eventualmente 11%, né? No final desse ano, né? Então, trabalhando aí com alguns cortes aí até o final do ano, né? E esse cenário de queda de juros, de fato, ele é benigno para a Bolsa, né? E a Bolsa já, de certa forma, também precificou isso, né? Ela saiu lá da casa de 100, 105, 110 mil, já está mais perto de 120 mil, né? Então, é assim que a gente vê. Eu acho que esse cenário, ele deve continuar, né? E acho que ele deve continuar norteando o mercado como um todo e a alocação, né, principalmente dos investidores, né? Acho que a gente deve ter um processo aí de contrário do que a gente teve no passado recente, né? E ter uma migração aí de recursos, né, de renda fixa para renda variável, né? A gente já começa a ver esse movimento aí nessas últimas semanas. Acho que, claro, né, a gente tem a aprovação da reforma tributária, acho que também foi importante, né? Claro que ainda tem que passar no Senado e a gente deve ainda ver uma demora, né? Porque isso deve acontecer aí em setembro, outubro, enfim. Então, acho que ainda vai ter um pouco de ruído, né? E de discussão sobre esses temas, mas
de fato, a aprovação em si ela é positiva também, ela traz um certo alívio, né? Isso já conjugado com uma melhora aí do cenário fiscal também, depois da aprovação do arcabouço aí que aconteceu nesse primeiro semestre, né? Maravilha, Glatti. Muito obrigado novamente. Eu gosto demais das participações de todo o pessoal da companhia. Sempre um prazer tê-los por aqui. Muito obrigado mesmo pela atenção e, claro, pela participação aqui no nosso BMC Stock. Imagina, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Um abraço. Maravilha. Tchau. Certíssimo. Para você que gosta de acompanhar esse segmento de construção, lembrando, teremos algumas companhias no nosso BMC Business daqui para frente. Algumas ainda hão de passar pelo nosso programa. Nós já recebemos a Mitre, nós já recebemos, claro, a Elbor, nós já recebemos diversas empresas desse mesmo segmento. Daqui a pouco tem mais companhia por aqui. E eu quero, claro, que você acompanhe sempre a programação da BMC News, porque é dessa forma que você vai conseguir ficar aí por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro nacional e internacional. Tem alguma sugestão de companhia que possa participar do nosso programa? Olha, Gabriel, eu adoro essa empresa, mas eu vejo pouca informação sobre ela. Eu queria tirar algumas dúvidas. Manda para mim nas redes sociais, deixa aqui nos nossos comentários do YouTube. Nós temos um chat aberto lá na plataforma de transmissão de vídeo que você pode sim contribuir aí com algumas sugestões. A gente está sempre de olho por lá. Você também pode aproveitar as redes sociais da BMC News pelo @bmc.news, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, utilize essas ferramentas para conversar com a nossa equipe e, claro, tecer as suas sugestões, mandar algumas dicas para nós do que vocês querem ver cada vez mais por aqui na nossa programação, agora na TV fechada. Eu sempre gosto de dar um alô para o pessoal da TV que nos acompanha o tempo todo e, claro, está dando essa força e está fazendo esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço a todo mundo que está nos assistindo neste momento. O Ibov, neste momento, 1,53% de alta, perdeu um pouquinho de força nesse meio de dia, mas, claro, o natural estava na máxima do dia, estava negociando no patamar máximo do pregão de hoje e agora volta aqui aos 119.462 pontos. Ainda 119 mil, então ainda um patamar muito importante aqui para o Ibovespa, fazendo a manutenção dessa região próxima dos 120 mil pontos. Região aqui que será definitiva, nós já estamos vendo aí certa dificuldade para passar dos 120 mil, nós encostamos nos 121 mil, mas logo voltamos. Então, para quem gosta de análise gráfica, nós temos um momento decisivo, um divisor de águas aqui para o Ibovespa. Ou continua subindo, ou rompe esses 121, 122 mil pontos, ou nós começamos uma correção um pouco mais intensiva aqui para o Ibov. Se ficar de lado, a gente vai ver o Ibov lateralizado aí por muito tempo. No entanto, eu acho muito difícil, que tem bastante notícia para sair até o final do ano. Então, nós temos, como eu mencionava, possível queda de juros na próxima reunião, pelo menos as principais entidades do mercado, tanto a CNI quanto a Febraban, até algumas grandes casas estão pressionando para uma queda já na próxima reunião de 25 pontos base. Então, nós poderemos ter, como eu mencionei nas últimas duas entrevistas, possível queda de juros, decisão de juros dos Estados Unidos, podemos ver aí a inflação chegando num patamar controlado. Esse dado que nós tivemos aí de IPCA divulgado nessa semana foi um dos mais bonitos que nós tivemos nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas divulgações. Então, nós estamos aí num momento decisivo para o Ibovespa. Vamos ver, claro, se tudo já está precificado ou se o investidor internacional e nacional ainda tem mais apetite para levar esse índice para cima. Dólar futuro no dia de hoje em queda, 0,4% de queda, perde valor, mas não só em relação ao real brasileiro, em relação às principais moedas fiduciárias do planeta. Nós temos aí em relação ao euro, ao ien, também ao franco suíço, à libra esterlina. O dólar está perdendo força no dia de hoje. No ano, em relação ao real, já soma mais de 12% de queda, 12,13% de queda, lembrando, para os contratos comerciais futuros de dólar. Aqui para o setor de construção, nós temos o principal destaque do dia, 7,29% de alta. E se nós viermos aqui para o Ibovespa, para a variação do nosso principal índice acionário, nós podemos identificar alguns movimentos bem desenhados. Cyrela encabeça aqui as principais altas e é seguida de perto de Uzi Minas, 3,81%. O setor de siderurgia e mineração também
com bastante ânimo, pensando nos incentivos ali ao mercado chinês, novos incentivos do governo chinês que podem impulsionar aí o segmento. Então nós temos Usiminas, nós temos Siderurgia Nacional, CSN, nós temos, por exemplo, também a Vale, que está em patamar positivo. Daqui a pouco a gente traz um pouco mais sobre esse cenário, o desenho dessas perspectivas. Fato é que os principais ativos hoje estão aí ou no setor de construção ou também nesse setor mais voltado à siderurgia e mineração. Do lado negativo nós temos Pets, 3,51% de queda. Azul, novamente em patamar negativo, novamente corrigindo esse movimento que já vem desde o começo do ano de recuperação para o papel, 2,32% de queda, e Açaí 1,88%. Tivemos um rebaixamento em alguns relatórios para o setor de educação, inclusive algumas casas apontando neutralidade para possível compra de papéis aqui do setor de educação, no caso Edux e Cogra. Então, perdem um pouquinho de valor no dia de hoje. O BMC Stock vai ficando por aqui, logo em seguida tem BMC Market chegando na área. Felipe Nascimento já está por aqui. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Vortex Beyond. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos